Quem é J. Ciro Saraiva? Um jornalista que resolveu ser escritor para contar a história política do Ceará. O J é de que? O J é de João, não é de jovem. Ô Ciro, como é que você se tornou jornalista? Bem, foi uma história muito comprida, mas eu tenho que dizer que eu entrei no Jornal Estado em 1954. E de lá eu entrei como revisor, depois fui para o Correio do Ceará, né? E do Correio do Ceará fui para a PR9 e assim foi. Mas como é que qual foi a motivação que você teve para entrar no jornalismo? Você tinha parentes que eram jornalistas? Você gostava de jornal, de rádio? Você ouvia noticiário de rádio? Qual foi a motivação? Não, eu quando era menina, eu fazia uns jornaizinhos, a pena, né? De caneta. E essa era num caderno Avante, né? Tirava 4 páginas do caderno Avante e desenhava aquelas manchetes, aqueles títulos, aquela coisa, e publicava girando todos os acontecimentos numa localidade onde nós morávamos, eu, meu pai, minha mãe, em Lacerda, município de Xeramobim. Lacerda aí é Sebastião de Lacerda, avô de Carlos Lacerda, pai de Maurício de Lacerda. Você teve uma infância tranquila, feliz? Sua família era uma família abastada, de classe média? Como é que era a sua família? Não, meu pai era agente de estação, minha mãe passava o dia costurando para casa mesmo, né? E eu passava o dia no pé dessa máquina, escrevendo esse tais jornalzinho que eu fazia, era a Voz de Lacerda, né? Eu me lembro que quando o jornal O Povo lançou um suplemento intergráfico que chamava-se Singra, então eu resolvi lançar também um suplemento, que era Sumena, suplemento mensal de arroz. Você mencionou que começou a sua carreira no jornal O Estado aos 16 anos. Você vive no jornal O Estado, trabalhando para o jornal O Estado, um episódio inesquecível para um jovem repórter. Um episódio que você viveu na Câmara de Vereadores. Que episódio foi esse? Era presidente da Câmara o J.C. Caminha Alencar Aripe, que foi durante muito tempo diretor de redação do Jornal O Povo. Eu fui mandado para a Câmara, eu era, apesar de ser revisor, mas alguém deve ter me perguntado: Ciro, quer fazer isso? Eu queria, né? Todo foca quer ter uma oportunidade. Então eu fui para a redação, para a Câmara Municipal, que ficava ali pertinho do Passeio Público, e quando cheguei lá, tomei conhecimento que estava se discutindo o problema do Serviluz, que era uma grande questão entre a Cris Moreira da Rocha e a bancada da oposição, da UTI. Então, eu sei que o tempo fechou e o Antônio Azim Gutenberg Brown, que era do PR, eles em cima da bancada, eu me lembro muito bem, eles ficaram em pé, pela primeira vez eu vi eles hastear a bandeira nacional no plenário. E um detalhe muito interessante é que jogaram o ovo. Esse ovo acertou bem na boca do Araripe. Ele que vinha controlando, que era muito sóbrio e tal, ele vinha controlando a sessão, mas aí ele acionou as campainhas e no meio do ruído das campainhas também houve um tiro. E esse tiro, então, todo mundo correu e eu corri também. Eu achei que já tinha visto demais. Ganhava-se bem como repórter naquela época? Não, eu não era repórter, não, era revisor. E ganhava-se bem no jornalismo naquela época? Como revisor, aí ganhava, digamos que era 150, o quê? 150 cruzeiros por semana. Que significa o que hoje? Não é difícil você, né? Talvez R$15, né? R$15? Talvez. Mas depois você passou a ser repórter? Não, lá não, eu só fui repórter quando fui para o Correio do Ceará. No Correio do Ceará. E daqui na PR9 eu fui trabalhar como produtor. Mas na época que você foi para o Correio do Ceará, o salário do jornalista naquela época era um salário digno para se viver? As pessoas viviam com salário Não, talvez repórter? a referência que eu posso lhe dar a esse respeito é quando eu cheguei na PR9, que eu acho que devia ser, porque eu já casei aí, né? Casado com mais alguma coisa por fora, que o jornalista nunca diz o que ganha, né? O jornalista tem negócio das comissões, como diz o Marcelo uma vez, né? Então, tinha o birô do Palácio,
que eu pedi o Temício Castro Silva para botar meu nome lá. E ele me botou lá. Eu acho que aí eu ganhava pelo Palácio mais do que eu ganhava no jornal, na Pernova. E era comum naquela época jornalistas fazerem parte da folha de pagamento do governo? Comuníssimo, rapaz. Comuníssimo. O doutor Manolito, que era diretor do jornal da Superintendente dos Associados, ele estimulava. Há um episódio em que eu conto aí no jornal, no livro, no Tempo dos Coronéis, que o Vieira e Queiroz e o Helder Feitosa, eles foram estimular, foram pedir ao doutor Manolito um aumento. E o doutor Manolito disse para ele, assim mesmo, não, rapaz, vocês não vão esperar que o Diário Associado dê aumento a vocês, não. O que o Diário Associado pode fazer por vocês é dar a oportunidade que vocês apareçam. Vocês estão aparecendo todo dia, assinando as reportagens. Agora, vocês vão aparecendo e vão entrando nesses birôs. E tem muito birô por aí. Tem no Palácio, tem na Assembleia, tem na Câmara Municipal. Só que eles dois, por infelicidade, eles foram se envolverem, entraram nos tais birôs e devem ser se envolvidos por mais de alguma coisa, porque logo em seguida foram dispensados do jornal. Mas isso não afetava a credibilidade da imprensa na época, o fato dos jornalistas fazerem parte da folha de pagamento do governo? Ora, dois repórteres afetar a credibilidade dos diários associados do Ceará naquele tempo era muito difícil. Mas não eram dois repórteres? Você diz que praticamente todo mundo participava da folha? Sim, a resposta é generalizada, né? A pergunta é generalizada. Não, nesse tempo, Rui, não se questionava problemas de ética. Nem se isso se valia, né, se devia ou se não devia receber. Na medida em que o diretor de jornal, com toda a sua responsabilidade, né, de intelectual, de escritor, de superintendente de um jornal, dizia, estimulava, vão atrás, aqui não tem, mas lá tem. Não havia mais o que conversar. Faltava só botar no bolso. O que era a Rádio Dragão do Mar? O que ela representava em termos de poder de comunicação naquela época? Na minha opinião, foi o veículo que eu trabalhei, onde eu encontrei mais liberdade de ação. Isso talvez fosse próprio da época, né? Próprio das circunstâncias que vivia a emissora, porque o general ali, apesar de ser general, mas não era um homem ligado a... Não era. Ele recebia a visita do Laudelino Coelho, que era delegado da Polícia Federal. Era amigo do comandante da região, mas ele não participava das decisões de região. Não tinha contato com a sociedade, quer dizer, então a rádio ficava muito à vontade de fazer aquilo que queria. Então a rádio, a gente divulgava o que queria mesmo, não tem problema nenhum. E isso nos deixava à vontade. O Carvalho Nogueira também, que era diretor de programação, muitas vezes dizia que esse general ali era a pessoa que mais dava mais liberdade de se fazer o jornal, né? E o nosso jornalismo era um jornalismo muito firme, entendeu? Conto vários episódios disso aí, mas tem para o doutor Dorivaldo Costa, que o doutor Dorivaldo Costa era diretor da Faculdade de Direito. Não, ele não era diretor, era professor da Faculdade de Direito. E ele se envolveu aí com um problema aí do negócio de uma exumação. E todo mundo esperava que a rádio calasse, porque nós estávamos falando de uma pessoa muito importante, Dorivaldo Costa e tal. Aí o general disse, não, ele pode ser importante lá, mas aqui, da nossa rádio aqui, nós temos que divulgar. Não tem notícias para divulgar? Então vamos divulgar. E todo dia eu chegava e perguntava ao Nazareno, tem alguma coisa sobre Dorivaldo Costa hoje? E como é que foi o episódio do fechamento da rádio, quando houve o golpe militar em 64? Pois é, esse é um episódio realmente que eu não assisti, mas que eu conheço porque me foi contado por pessoas que assistiram. Seriam 8h30 da manhã, do dia 31 de março. Nesse momento, o Nazareno Albuquerque está no microfone, concitando as pessoas para que resistam, né? Os dobrados rodando e ele dizendo que a população não resistisse em suas casas e tal. Não sei bem como é que devia resistir. Mas, nessa hora, vai entrando
vai entrando um piquete do exército. Pararam 3 carros em frente à Avenida do Imperador, desceram um grupo de soldados, comandado por um oficial, que entrou com um berrante, como é que a gente chama aqui? Uma corneta? Digamos assim, um negócio desse aí, dando 1 minuto, 2 minutos para que as pessoas se... Um megafone. Megafone, megafone, a palavra correta. Um megafone. É porque nesse tempo acho que não existia. Megafone. Então, ele dava um prazo curtíssimo para que a rádio fosse desocupada. Nisso, o Orlando Braga, que era técnico de som da rádio, ele ouviu aquela coisa ali, né? O oficial e foi ao Peixoto de Alencar, que o Peixoto de Alencar, nesse tempo, por incrível que pareça, era diretor da rádio. Aí o Orlando Braga disse: Peixoto, temos visita. Aí disse: quem é? São os soldados do exército que estão aí. Depois você vai lá saber o que eles querem. Quando o Orlando voltou, antes do Orlando saber o que eles queriam, ele já estava lá na técnica, né, no controle, onde estava o Nazareno, tiraram a rádio do ar e, antes que eles pudessem fazer outra coisa, o Nazareno gritou, né, até a vitória final. Até a vitória final. 20 anos depois. O período que antecede os coronéis no Ceará coincide com o fim da ditadura de Vargas e é um período muito atribulado na política nacional. Como é que era a política cearense naquela época? 1950. Que antecedeu a queda de Vargas. Em 45, com a queda do Getúlio, em 47 houve a eleição aqui no Ceará. Foram 2 os candidatos, Faustino de Albuquerque pela UDN e o general Onofre Muniz Gomes de Lima pelo PSD. O Faustino era alto, magro, feio, ele era esquálido. Enquanto o general Onofre, todo cheio de alamares, né, corado, vermelho, Faustino era de Pacatuba, Onofre era de Camusim. Então, a coisa foi travada da seguinte forma: o clero se dividiu. A maior parte para o Onofre, uma pequena parte para o Faustino. Por quê? Porque o clero, Dom Lustosa, achava que o Faustino estava recebendo o apoio dos comunistas. Naquele tempo, segundo uma famosa circular, a circular 64, nenhum católico podia votar em comunista. Seria excomungado. Então, isso aí foi feito nesse clima. Isso criou muito problema no interior. Eu cito lá, por exemplo, no livro, no tempo dos coronéis, eu cito o padre Jaime, Felício de Souza, que era vigário de Quixeramobim. Esse padre Jaime, ele já ia contado já no segundo livro. Mas esse padre Jaime é interessante porque ele era um onofrista, ele era PCDista, ele era chefe do PSD em Quixeramobim. E numa roda de batismo, ele foi batizando. Quando chegou no menino, aí ele perguntou nome. Aí o pai disse Faustino. Ele disse: aqui no Faustino? Aqui no batizado? Isso aí é coisa de comunista. Então o negócio era radical. A esse ponto. A esse ponto. Mas isso foi foi realmente, aquela eleição foi uma eleição muito, que mobilizou todo. Não havia nenhum município que não estivesse mobilizado. Agora, há um episódio envolvendo o governador Faustino de Albuquerque que ficou conhecido como o episódio da Vaca Chiquita Bacana. Que episódio foi esse? Esse episódio realmente é curioso, porque
em março de 1949, 2 anos depois de ter assumido o governo, o Faustino adoeceu de tifo. E então ele teve que passar um mês em Pacatuba, que lá ele tinha um sítio, chamado Sítio Ipiranga. Ele foi para lá, passar esse mês, tratar e tal, tifo tem a ver com alimentação e tal. E o jornalista Luciano Carneiro, que hoje é nome de rua, ele resolveu fazer uma reportagem, fazer uma entrevista com o Faustino lá em Pacatuba. Ele foi muito bem recebido. E lá o Faustino estava despachando com o seu secretário, mas lá pelas tantas ele suspendeu a audiência para, não sei, talvez para mostrar, ou talvez o Luciano Carneiro tenha pedido para fotografar ele ao lado da Chiquita Bacana, a famosa a vaca, né, de predileção do governador. Bem, aí ele foi, realmente ele se colocou ao lado, a vaca não acatou aquela aproximação muito grande, porque a gente vê pela fotografia que o Correio do Ceará publicou, e que eu resgatei, a gente vê que não houve assim, porque eu estou contando isso, porque logo em seguida vem a história do Josino da Costa. Por que o Josino da Costa entra nessa história? Porque havia uma disputa entre PR9 e Rádio Iracema. Naquele mesmo momento em que se desenvolvia o governo do Faustino, estava havendo uma disputa entre a PR9, que era pioneira, e a Rádio Iracema, que era uma nova emissora. Então o Faustino, o Josino, dirigia a Rádio Iracema. E ele não deixava passar nenhuma oportunidade que importasse em acrescentar a audiência dele. Então, quando o Correio do Ceará circulou com aquela história de Chiquita Bacana, então ele pegou e mandou gravar a música da Chiquita Bacana, que todo mundo conhece, Chiquita Bacana lá da Martinica, né? Então ele mandou gravar com letras trocadas. Então ficou mais ou menos assim: Chiquita Bacana lá da Pacatuba, se veste com uma casca de banana curuda. Então, e aí vinha o fraseado em cima do Faustino. O velho devia ter deixado passar aquilo, que tinha importância, mais importante. Mas ele ficou chateado e ele mandou a Rádio Iracema ser perseguida, ser invadida, entendeu? E isso aí, a Rádio Iracema ficou rodando, em contrapartida o Josino respondeu, botando em todos os intervalos, entendeu? E isso acabou numa passeata da Faculdade de Direito, né, dos estudantes da Faculdade de Direito. Houve a invasão da Rádio Iracema e acabou, para resumir a história, que lá já no final do governo do Faustino, por causa disso, por causa das sequelas disso, ele quase que perde o mandato. Ele vai ao impeachment. Ele só não perdeu o mandato, o Faustino de Albuquerque, porque o general comandante da região, cujo nome me falha agora, ele interveio, que era amigo dele, e evitar essa cassação. Mas essa aqui é a história. É um episódio insignificante, interessante, mas que ia dando na cassação do velho Faustino. Ciro, onde é que você estava quando tomou conhecimento do golpe militar de 64? Eu estava na TV Ceará, antigo Canal 2, quando eu era do associado. Eu e Orlando Santos, acho que você não conheceu. O Orlando Santos era um baiano que trabalhava aqui como locutor. E nós estávamos na TV Ceará. O Orlando disse: olha quem é que está debaixo da torre aí. Era o Mandelito, superintendente dos associados, o general Humberto Heller e o Michel Gradival. Humberto Heller e Michel Gradival eram considerados naquela época o comando civil da Revolução. Diz o Orlando, eu não sei, diz o Orlando que ambos estavam, não os três, só os dois, estavam bebendo isso debaixo da torre, isso eu não sei. E comemorando a vitória do golpe militar. Mas a verdade é que nós, como diretor de jornalismo, eu recebi imediatamente do Guilherme Neto, que era diretor de programação, uma orientação. Como é que está o noticiário aí? Não, está indefinido. Então, como está indefinido, bota uma notícia do Jango e uma notícia do Jango e outra notícia dos militares. E vamos aguardar.
Naquela época, como é que as notícias chegavam aqui no Ceará? Não chegavam. As notícias, a gente ouvia através do sistema de escuta, né? A gente era ligado num rádiozinho muito pequeno, só tinha um. Pegava a Rádio Nacional, a BBC de Londres, as coisas mais importantes sobre golpe militar, a gente pegava pelo exterior. Pegava via BBC? Via BBC. Só que pegava só para informação, só para consumo interno. Porque ninguém podia divulgar. Né? Qual foi o impacto que teve a chegada da televisão no Ceará na maneira de se fazer política e se fazer jornalismo? Olha, o impacto na área de jornalismo demorou a chegar, porque isso aí só... Primeiro que nós começamos a fazia notícia sem imagem. A primeira imagem que apareceu foi o slide. Logo eu descobri que se a gente... Por exemplo, Carlos Lacerda visitou o Ceará. Aí o Paulion era cinegrafista. Paulion, vamos fazer o seguinte. Faz assim umas 10 ou 20 fotografias do Carlos Lacerda em posições diferentes, que depois a gente passa a imagem e dá um movimento. E assim a gente fez, que são tempos heróicos, né? Do ponto de vista da sociedade, todo mundo queria aparecer na televisão. E a televisão se dispôs também a mostrar todo mundo. Em termos de sociedade, havia um programa chamado Prenovis Club, onde era organizado pelo Baiá, né, que era o jornalista José Calazans Pires, que era cronista social do Correio do Ceará. Lá ele recebia todo mundo. Do ponto de vista político, Gustavo da Costa lançou um programa chamado... era um programa político de perguntas e respostas. Lá ele levou várias personalidades. Isso foi uma coisa muito interessante, porque ninguém conhecia aquilo. Foi para o Acrílio Moreira da Rocha, que era uma grande líder popular de Fortaleza, e onde o Acrílio contou uma história muito interessante. E eu acho interessante contar porque o telespectador gostará de conhecer essas histórias de antigamente. O Acrílio era prefeito de Fortaleza. E ele disse que havia uma rua chamada Pentecoste, que de lá todo dia quebrava uma lâmpada. Quebrava a lâmpada e por isso mesmo as moças da rua telefonavam para a prefeitura. Parece que quem atendia esse telefone era a própria crise, porque da forma como ele conta, ele disse que recebia os telefonemas e mandava verificar lá e substituir as lâmpadas. Um dia ele chamou o homem da limpeza da iluminação pública e disse: olha, você vai lá na rua Pentecoste e vê o que está acontecendo. Porque nós estamos gastando muita lâmpada lá. O cara foi lá, olhou e verificou que era uma pessoa, um homem que ia para lá toda noite namorar. E como a luz fazia mal ao casal, ele quebrava a lâmpada. Aí a crise disse: então, se é assim, eu vou mandar instalar um interruptor. E mandou instalar um interruptor. Essa história ele contou na televisão. Para você mostrar como era a política de antigamente. Muito bom, a história é ótima. Qual dos três coronéis que dominaram a política cearense, principalmente no período da ditadura, era o mais competente do ponto de vista político? Acho que sem dúvida é o Virgílio Távora. Porque o Virgílio, como é que a gente diz, ele dava uma unhada sem mostrar um... Entendeu? Ele não dizia o que queria, mas ele usava outras pessoas para dizer o que ele gostaria de ter. Mas você está dizendo que ele era o mais competente dos três, mas no seu livro você sugere, na verdade,
que ele era um grande malandro na política. Sim. Esse é um termo que você usa no seu livro. Mas essa Que malandra... descumpria acordos para salvar amigos, descumpria acordos às vezes para Exatamente. salvar a própria pele. Né? Mas eu digo também... Que tipo de malandragem ele fazia na política? Mas isso que eu digo, eu quero dizer, competência, é o que eu digo lá, não vai se dizer que o coronel era malandro, se diz que era competente. Então, ele fez, quais são os acordos que ele fez? Que tipo de malandragem você pode citar que ele tenha feito durante Por exemplo, a carreira política dele? por exemplo, ele precisava que o doutor Manuel de Castro assinasse 15 mil nomeações para que o Gonzaga Mota ganhasse as eleições. Por quê? Porque o Adalto, que tinha sido indicado, o coronel Adalto Bezerra, que tinha sido indicado vice-governador, ele ficou meio estranho, meio assim por fora, quando houve a escolha dele, a escolha do Gonzaga Mota. Por quê? Porque naquele momento os coronéis perderam a capacidade de indicar o governador. Estava saindo um civil. Então, o Vigílio precisava dessa coisa aí, desses 15 mil nomeações. E ele nunca pediu ao doutor Manuel. Ele fez chegar ao doutor Manuel a necessidade de ir. E quando o doutor Manuel foi dizer a ele, eu conto isso do livro, ele diz lá, muito bem, mas Vigílio, eu fiz isso por causa de você, muito bem. 15 dias depois ele me chama lá, e sem estar em questão, sem ter se referido aos empregos, ele diz, doutorzinho, eu quero lhe dizer que jamais concordei com aqueles empregos que o doutor Manuel de Castro deu. Eu não estava falando nisso, nem ele estava falando nisso. Digo, mas coronel, nós viemos aqui, nós estamos aqui para, ele disse ao senhor, que tinha feito por causa do senhor. Aí nessa hora ele diz, não, muito ao contrário, isso aí fez para me atrapalhar. Então, eu fui contar essa história para um homem de esquerda e ele disse, rapaz, o Vigílio era um gênio. Quer dizer, e essas 15 mil nomeações, na verdade, elas Aí eram publicadas no Diário Oficial. E foram um cala-boca, na verdade. Foram um cala-boca. Para que saísse candidato o Gonzaga Mota. O Gonzaga acha que não foi isso porque nunca foi conversado. Não precisava conversar. Como é que ia conversar com o candidato uma coisa que estava sendo feita de benefício dele? Agora, quando chega lá na frente, na campanha do Tasso, é que aqueles prefeitos lá de Juazeiro, reunidos lá, eles pedem, dizem assim, ô Tasso, você quer ganhar a eleição? Se você quiser ganhar a eleição, você arruma com o governador 40 mil empregos que a gente ganha. Por quê? Porque estavam acostumados ao passado. Mas isso não houve no Não, houve não, porque nessa hora o Tasso... do governador Tasso. Não, nessa hora o Tasso, na reunião, ele disse, de dedo em riste, ele disse, vocês estão muito enganados, porque a minha campanha se pauta exatamente pelo contrário. E eu quero é a mudança. Agora, daí para frente eu não sei. Estou no governo. Há um outro episódio também que existem versões contraditórias com relação à eleição do senador Mauro Benevides em 1974. O senador Mauro Benevides, numa entrevista que deu a esse mesmo programa, ele nega a versão de que tenha recebido apoio de Virgílio Távora. Qual é a sua versão para esse episódio? Olha, o Mauro me contou que nos dias do golpe, sei se dia 31, 1º, 2, ele foi procurado por 2 majores do grupo de Obuso, 10º grupo de Obuso. O major Egmont Bastos Gonçalves e o major Breno Vitoriano. Nesse momento, ambos teriam dito ao Mauro, presidente, que ele era presidente da Assembleia, presidente, nós precisamos resolver o problema do Ceará da mesma forma como foi resolvido o problema de Pernambuco. Como foi que foi resolvido o problema de Pernambuco? Com a deposição do Arraes, do Miguel Arraes, que foi seguida para Fernando de Noronha. Diante disso, a minha conclusão é de que
Assim, nesse momento o Mauro Benevides diz para os dois: os senhores estão esquecidos de que Virgílio é sobrinho de Juarez Távora e que o presidente Castelo Branco é amigo dele. Nesse momento, isso aconteceu, o Mauro deve ter informado o Virgílio, porque o Barro do Santo, que era líder do governo do Virgílio na Assembleia, logo em seguida procura o Mauro na Assembleia e através de uma janela, e esse através da janela, com isso que isso quer dizer, com privacidade, ele diz para o Mauro: o governador Virgílio Távora manda lhe dizer que não se esquecerá desse gesto. Que gesto? O gesto de ter dito aos dois majores que eles se lembrassem que o Virgílio era sobrinho do Juarez e amigo do Castelo Branco. O que teria evitado a cassação dele. Exatamente. Que A teria deposição dele. Essa história é interessante, que o Mauro não conta assim. Ele não nega, mas ele fica feliz quando alguém conta. Em 10 de abril de 1964, logo depois do golpe, a Assembleia Legislativa do Ceará caça o mandato de 6 deputados estaduais. Por que o deputado e jornalista Dorian Sampaio foi retirado dessa lista de cassação na última hora? O Dorian Sampaio foi retirado porque ele era filho de um sei se tenente, era um oficial do Exército que foi morto pelos comunistas, ou não sei se foi em Recife ou se foi em Natal, durante a intentona comunista. Então, considerando isso aí, a 10ª região decidiu tirar o nome do Dorian Sampaio. Mas você vai ver que lá em outubro as coisas voltam e o Dorian perdeu o comandante. Ele acaba sendo cassado mais tarde. Mais tarde. Agora, Ciro, semanas antes da posse do general Costa e Silva como segundo presidente do regime militar, o governador Plácido Castelo tem um encontro com ele no Rio. Qual foi a impressão que o general presidente teve de Plácido Castelo depois dessa conversa com ele? Essa história, esse episódio, me foi contado pelo coronel Edmond Bastos Gonçalves. Foi ele que articulou esse encontro. E o general Costa e Silva recebeu o doutor Plácido Castelo. Já havia sido preparado o ambiente para que o doutor Plácido aproveitasse a oportunidade para dizer alguma coisa aproveitar a oportunidade para a enunciação, a inclusão de algum projeto que favorecesse o Ceará, que aproveitasse a oportunidade. Afinal de contas, naquele momento, um governador do estado conversando com um novo presidente da República. Segundo o coronel Aguimon, ao terminar a audiência, ele me disse assim: o general Costa e Silva deveria estar decepcionado, porque o doutor Plácido ficou conversando sobre desenvolver turismo nos açudes do Ceará, né? Eu creio que também nas lagoas, né? Imagine o turismo que pode haver aqui em Fortaleza, talvez aí nessas lagoas da Parangaba. A ideia que o general-presidente teria tido então era de que o governador Plácido Castelo era uma pessoa sem planejamento, despreparado para governar o Estado. Essa observação é feita pelo coronel Egmont, mas não acredito que o Costa e Silva também tenha ficado com essa impressão. O senhor diz no livro No Tempo dos Coronéis que o coronel César Caos, o terceiro coronel do trio que comandou a política cearense durante muitos anos, chegou ao poder para destruir Adalto Bezerra e Virgílio Távora. Qual era a estratégia de César Caos para destruir os coronéis que o antecederam? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Nesse segundo livro que eu estou lançando, Antes dos Coronéis, eu trago uma entrevista com um historiador, com um professor de História da Universidade Federal do Ceará, o professor Burtinho. E ele diz que mais do que governador, o César Caos foi interventor. Na verdade, ninguém foi tão forte
ninguém teve tanta força, nenhum governador fez o que o César Carlos fez. Quando o governador César Carlos chegou aqui, ele prendeu, ele processou deputados, processou vereadores, prendeu vereadores e fez o que bem quis. Porque ele era realmente um homem muito forte. Até porque nós estávamos no governo do Médici. Você me pergunta qual era a estratégia que ele tinha para desmontar o poder do Coronel Virgílio, porque do Coronel Adalto ele convivia, porque o Coronel Humberto era vice-governador. Para acabar com o Virgílio, ele demitiu, né? Isso não aconteceu logo em seguida, mas quando logo ele tinha nomeado Lúcio Alcântara, e mais 3 para ocupar funções importantes no Estado. Depois ele demitiu esses 3. Essa demissão significou um rompimento com o Virgílio. O Virgílio passou o recibo. Agora, do ponto de vista eleitoral, a estratégia que o César Carlos tinha era o seguinte. Você recorda que naquele tempo nós tínhamos 3 legendas. Três legendas. Eu tiro isso pela proposta que depois eu vou dizer que ele fez a mim. Então, ele tinha 3 legendas. Um era da Arena 1, da Arena 2 e outro da Arena 3. Arena 1, digamos, eu não me lembro mais, a Arena 1 seria Virgílio, Arena 2 seria Dalto, Arena 3 seria César Carlos. É aí que vem a história do César Carlos, que porque o doutor Pontes Neto queria mandar na política de Xeramobim, ele chegou para mim e disse, olha, você vai ser prefeito de Xeramobim. Digo, eu? O telespectador tem que entender, eu ia ser prefeito de Xeramobim. Aí eu perguntei, como é que eu vou ser prefeito de Xeramobim sem ter voto lá? Aí ele disse, está tudo resolvido já. Mas como é? Me dê pelo menos o direito de saber como é que é. Aí ele disse, é o seguinte, a Arena 1 do Virgílio vai indicar um candidato lá, a Arena 2 indica outro. A Arena 3, que é do César Carlos, vai indicar você e nessas circunstâncias quem vai decidir é o governador. Então você já pode ir preparando a roupa para assumir o governo, a prefeitura de Xeramobim. Só que o doutor Pontes Neto se esqueceu de que a filiação partidária era obrigatória. E quem tinha esse livro da filiação partidária era meu irmão, Antônio Saraiva, que era vereador. E como ele era vigilista e queria me salvar de toda aquela embrulhada, ele simplesmente escondeu o livro de filiação partidária. E eu continuei sendo jornalista. Muito obrigado. A que ponto chegava a influência de Paulo Sarrazati junto ao Marechal Castelo Branco, o primeiro militar a governar o Brasil durante a ditadura? Qual era o papel dele? Olha, a primeira reunião feita pelo Castelo Branco com o Bilac Pinto, que depois foi presidente da UDN, ocorreu na casa de Paulo Sarrazati, aqui em Fortaleza, ainda na Rua da Assunção. O Paulo Sarrazati, segundo a declaração de Dona Albaniza, sua esposa, ele indicou 7 governadores de estado. Isso ela me disse, Dona Albaniza me disse, quando eu perguntei quem teria indicado Plácido Castelo, porque havia uma dúvida se tinha sido ele realmente. Ela disse, foi o Paulo e teria que ser o Paulo, porque se ele teve força para indicar 6 outros governadores, como é que ele não poderia ter força para indicar o governador da terra dele? Então, a força do Paulo Sarrazati era muito grande. Agora, porque ele estava doente, e o Castelo Branco sabia disso, ele foi utilizado na área parlamentar. Esses livros do Castelinho, 3 livros que tem o Castelinho, a gente percebe claramente que uma das maiores fontes de informação que ele tinha era o Paulo Sarrazati, que era acionado diariamente pelo Castelo Branco junto aos parlamentares.
Mas Castelinho, ele era assim uma eminência parda. o Castelinho a que você se refere é o jornalista Carlos Jornalista Castelo Branco, Branco. que naquela época escrevia para o Jornal do Brasil e tinha um poder muito grande e uma influência muito grande na imprensa brasileira. Então o Paulo Salazar era uma pessoa muito importante. Você considera que o Paulo Salazar foi o político mais poderoso que já passou pelo Estado? No momento revolucionário foi. E como governador, ele não foi bem sucedido porque o vice dele era o vice Flávio Marcílio. Mas ele, como adoeceu, ele acabou sendo beneficiado por essa doença. Porque ele não se desgastou, foi para o Rio se tratar e o Flávio Marcílio cometeu aqui muita besteira. Como é que se explica que 3 profissionais da política, Adalto Virgílio e César Caos, tenham entregado o governo do Ceará de mão beijada a um técnico sem nenhuma experiência política como Gonzaga Mota? Perdoe-me, mas eles não entregaram de mão beijada. Eles foram obrigados a entregar, porque naquele momento já tinha se esvaziado o poder dos coronéis. Os coronéis não sabiam que eles já tinham passado. Eles não tinham mais força. Não tinham mais força porque naquele momento os militares estavam voltando aos seus quartéis. Eles não perceberam isso. Agora, eles fizeram um esforço. Mas o Leitão de Abreu fez aquela reunião, célebre reunião de Brasília, onde então o Virgílio tinha o nome do Aécio de Borba, que era o preferido do Dr. Manuel de Castro, mas não de Dona Luísa. E quando deu problema, porque se fosse o Aécio, o Adalto também queria. Então o doutor Leitão de Abreu perguntou, mas não tem outros nomes? Não tem outro nome? Aí o Virgílio, tem, eu tenho outro nome. Ele tirou o nome do Gonzaga Mota, que já estava sendo preparado, foi preparado, que era o nome escolhido por Dona Luísa Távora. Aí ele então trabalhou-se a partir daí em nome de Gonzaga Mota e tudo foi pacificado. Logo em seguida, ele dá 2 telefonemas. Um para o Manuel de Castro, doutor Manuel de Castro, e outro para a Dona Luísa, dizendo, olha, seu afilhado foi escolhido. Eleito, o governador Gonzaga Mota é levado a uma reunião com o presidente Ernesto Geisel. Qual foi o conselho que o general Geisel deu ao governador Totó para que ele conseguisse administrar o Ceará? Ele recomendou que o Gonzaga Mota, se quisesse governar, teria que se despojar daquelas 3 cangalhas. Quais são as 3 cangalhas? Os 3 coronéis, Virgílio, Adalto e César. Por que o senhor afirma que sem Gonzaga Mota não teria havido Tasso Gereissati? Porque o Tasso era um empresário. Se bem que tivesse envolvido na campanha do Tancredo Neves, trabalhando naquele esquema de direta já e tal, ninguém tinha lembrado o nome dele, nem o PFL, nem muito menos o PMDB. O Gonzaga, que diz que conta a história verdadeira, diz que lembrou-se do nome do Tasso e telefonou para a família dele, fizeram uma reunião e escolheram o nome dele. Eu acho que se não fosse o Gonzaga, eu reafirmo, esse é um entendimento meu. Se não fosse o Gonzaga Mota, não teria havido. Haveria o Tasso Gereissati como empresário, mas o governador Tasso Gereissati não. Ou então haveria com um trabalho muito maior, diferente, que aí eu não sei adivinhar. No seu livro, o senhor diz também que na administração pública o que é proibido fazer não se deixa de fazer. Faz-se de outra maneira. O senhor poderia dar um exemplo de como fazer uma coisa proibida de outra maneira? O governo, no meu tempo, não sei hoje, o governo não tinha disponibilidade para dar passagem. Então eu recebo um telefonema de um jornalista do Rio, Brasília. Ô, secretário, eu estive aqui com o teu governador, ele é uma figura muito simpática, me convidou para ir à tua terra aí. Eu estou te telefonando porque ele me deu o teu telefone e eu queria ir aí. O que você acha? Eu estou do lado de cá.
Eu digo, tudo bem, você não falou com o governador? Aí ele diz, ah, falei, ele é uma pessoa muito simpática, me convidou para almoçar na casa dele, para jantar, tomamos um bons uísques aqui. Tudo bem, então vamos ver, o que é que você quer? Aí disse, olha, secretário, é o seguinte, já que eu vou fazer essa viagem, eu queria falar com a minha mulher, meus meninos, é possível isso? Rapaz, o homem não lhe convidou? Convidou, muito bem. E o que mais? Hospedagem, tudo bem, hospedagem. E quando é que você vem? Na Semana Santa. Então são quantos dias? Eu posso chegar segunda-feira? Então você vê aí, tem dois problemas. Passagem para uma família inteira e hospedagem para uma família inteira. Onde é que não tinha verba? A secretaria não tinha verba. Como é que se faz? Como é que se faz aquilo que é proibido de fazer? Chama-se uma agência de publicidade, manda a agência de publicidade responder por aquela despesa e depois a agência de publicidade cobra como serviço prestado. Quer mais algum exemplo? Não precisa. Né? Em 1992, numa conversa da qual o senhor participou, o ex-governador Virgílio Távora fez a previsão de que a eleição de Gonzaga Mota seria a última vitória dos coronéis. O senhor se recorda de como foi esse diálogo? Nós estávamos no comitê que era nesse tempo na Duque de Caxias. Estava eu, o Aldenor Nunes Freire, que era o coordenador da campanha, e o senador Virgílio Távora, que naquela campanha se amparava exclusivamente das pesquisas do Serviço Estadual de Informação. Não havia Ibope na campanha do Gonzaga Mota. O Ibope que houve do governo da campanha do Gonzaga Mota foi o Ibope divulgado pela revista Veja e pela Rede Globo de televisão. A campanha do Gonzaga Mota apoiou-se exclusivamente nas estatísticas, nas pesquisas do Serviço Estadual de Informação, um órgão oficial que estava destinado a fazer outra coisa. Então, o governador Virgílio Távora perguntou para mim e para o Aldenor, qual é o cálculo que vocês fazem da vitória do Gonzaga? Já que se admitia, se previa que o Gonzaga ia ganhar. Aldenor é Aldenor Nunes Freire, que era assessor político do governo. No caso, aí, em espécie, ele era coordenador da campanha do Gonzaga Mota. Então o Virgílio perguntou e eu disse, coronel, deve dar uns 200 mil votos. Aí o Aldenor disse, está 300. Aí ele disse, dá 400 mil de maioria. Mas vejam, senhores, esta é a última campanha fácil dos coronéis. Ciro, o senhor tem saudade do tempo em que era Rei Momo do Carnaval de Fortaleza? Não, tem não. Eu acho que isso aí, eu costumo dizer que isso foi uma crise moral que ele vivia, mas não é não. Isso é daquele momento da idade, da brincadeira, isso aí. Acho que eu resolvi tomar uns uísques, né? De graça, né? Porque na crônica tudo era de graça, né? E ainda mais como o Rei Momo, né? Tendo como presidente o Chico Alves, né? Então eu entrei naquela bandalheira, né? Mandei fazer aqui aquele negócio que um negócio para cheirar, né? Um negócio assim, ó, de veludo. Aí eu cheirava, rapaz, cheirava, e dizia, olha, é proibido cheirar, é proibido cheirar e cheirando. E mandava que a polícia proíba todo mundo de cheirar, não pode cheirar. Ciro, muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Com um prazer atender aqui a solicitação, um programa educativo e de grande profundidade para o conhecimento da história do Ceará. Muito obrigado.